Olá, muita saúde, muito bem-vindos ao nosso primeiro Chá Consciência. A consciência é a consciência do indivíduo e consciência que é todo o material, toda a biografia e a bibliografia de vida. Tudo bem? Vamos estudar a partir de agora. Você está com o seu chá, tudo bem? Como está? Sejam muito bem-vindos. Estou aqui com o meu chazinho. Tudo bem? Bom dia. Bom dia ou boa noite, onde você está? Estamos aqui no Canadá, sejam muito bem-vindos. Então, sejam muito bem-vindos ao Chá Consciência, a consciência do indivíduo e a consciência da ciência humana, a ciência que nós vamos buscar, que é o conhecimento. A live de hoje nós vamos falar sobre a psicossomática, entendendo o corpo, a mente e as emoções, como que funciona essa integração de uma forma estruturada e a estrutura do nosso indivíduo, né? A nossa estrutura mental, a nossa coluna, que é o nosso pilar, todas as informações que percorrem o nosso corpo e que se expressam, né? O ser humano, ele é expressão, ele é leveza, tensão, força, beleza. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, tudo bem? Ai, que delícia, pessoal da acupuntura, medicina tradicional chinesa. Essa caneca é uma caneca do Japão, aqui indico para vocês. Qual é o chá que vocês estão tomando, acupunturistas? Qual é o chá que vocês estão saboreando? No Brasil é inverno, né? Deve estar uma delícia para poder tomar um chá, tudo bem? E o chá, ele aquece a nossa alma, o chá, ele traz uma sabedoria milenar, e o chá, hoje em dia, a gente traz num processo de reflexão. Inclusive, até interessante, né? Por que não café da manhã? O café, ele traz uma ação, mas o chá, ele traz uma grande reflexão. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Oi, minha querida, tudo bem? Então, falar da saúde psíquica é falar de um grande universo que nós vivemos. E um dos motivos que a saúde psíquica ela é tão desafiadora, porque nós temos toda essa conexão da mente com o nosso corpo. E essa conexão entre a mente e o corpo, ela sempre foi muito superficialmente estudada e falada. Então é como se fosse algo que não tivesse uma propriedade científica, que a gente não pudesse comprovar, que não fosse algo que a gente pudesse realmente sustentar como ciência. E pode-se sim, né? Hoje nós temos estudos, nós temos um material clínico no mundo todo que traz essa identidade, essa identificação entre, sim, o ser humano, ele é um ser humano de diversas possibilidades. E será que a gente sabe das nossas possibilidades? Será que a gente sabe da nossa potencialidade? Tudo bem, Elaine? Seja muito bem-vinda! Hoje nós estamos estreando o nosso primeiro chá consciência, o chá com a consciência do indivíduo, a consciência da ciência humana, trabalhando a meditação e a reflexão, né? Inclusive está aqui nosso chá. Estou tomando um chá de Butterfly Tea, que é um chá de Okinawa, no Japão, que tem propriedades que relaxam, tem propriedades que desintoxicam, que trabalham uma integração psicoemocional, porque ele age em fator sempre neuronal. Então, quando a gente toma um chá, o nosso corpo ele relaxa. E me diz, qual é o seu chá de hoje? Para quem não me conhece, eu sou a Mayra Barbosa, hoje eu moro aqui no Canadá. Sou fisioterapeuta, especializada em medicina chinesa na China, morei no Japão, trabalhei com campoterapia e medicina tradicional japonesa. Desenvolvi a técnica Fanhua Meiji durante essa jornada, trabalhando e se conhecer da psicossomática, que foi o meu despertar como fisioterapeuta. Quando eu comecei o curso de fisioterapia, eu percebi que a atuação era muito superficial em relação ao paciente, que a gente tratava mais a dor, né, mais o problema do que o paciente. Então eu fui na minha jornada profissional buscar essa resposta, e é onde eu encontrei a psicossomática, onde eu encontrei a medicina oriental, hoje eu encontrei a neurociência, a ciência comportamental aqui no Canadá. Então,
para entender o ser humano, foram mais de 15 anos dessa jornada para poder estruturar o material, para poder passar para vocês como que é realmente essa integração entre o corpo e a mente. Por que quando eu sinto uma emoção, o meu corpo ele reverbera, o meu corpo ele reage. E não é uma coisa de ação e reação supérflua, não é alguma coisa de tipo, né? Eu vejo que tem muitos materiais muito irrelevantes falando sobre algo banal da psicossomática, né? Por exemplo, se eu tenho uma dor no meu dedo esquerdo, significa XYZ. Não, mas assim, existe um processo neurológico que sai lá do seu cérebro, vai para tua medula, se torna o nervo ciático e chega no seu dedinho do pé. Então tem uma informação neurológica lá e isso traz uma informação biológica, né? O que está sendo comunicado para o teu corpo, para a tua mente, da sua história de vida. Então a ação e reação ela é sempre muito dinâmica no nosso organismo e ela é basicamente neuronal. E quando nós falamos de neuronal, nós falamos de uma interpretação da nossa mente. E como que a gente vive a nossa mente? Qual é a consciência que nós temos do corpo que nós habitamos? Tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Como vocês estão? Tudo bem, Elisângela? Sejam muito bem-vindas. Falando de saúde emocional, então a psicossomática é essa integração entre o corpo, a mente e as emoções, entre a beleza do ser humano de expressar. Então a psicossomática ela traz uma importante base que é diferente da patologia psicossomática, mas a psicossomática é tudo aquilo que o meu corpo diz, de bom e de ruim, né? Quando eu procuro materiais na internet, traz a psicossomática como algo horrível, como algo gigante, como algo intocável, sabe? Por exemplo, nossa, eu senti um aperto no peito, que é uma grande sensação que os pacientes sentem, e isso significa um bloqueio emocional. Calma, gente, não é bem assim. A alegria também pode gerar uma psicossomática. Um problema pode gerar uma doença psicossomática. E um bloqueio emocional também pode gerar. Então a gente precisa muito mais interpretar do que julgar. E a psicossomática, durante a nossa jornada, o que ela se transforma? No inconsciente, de algo que eu estou sentindo, que eu não estou sabendo lidar, não sei o que está me incomodando. Depois ele se expressa no corpo, numa dor, num bloqueio, numa tensão, né, num sintoma. E aí ele vai se transformando em consciência. Então, quando eu começo a me entender, por exemplo, hoje eu estou ansiosa porque eu lidei com determinada situação e isso fez o meu corpo tensionar, eu acesso essa informação, eu entendo e compreendo essa emoção e eu começo a criar ferramentas, buscar ferramentas para eu trabalhar essas emoções, para eu trabalhar essa situação e relaxar minha psicossomática. Da mesma forma, as coisas boas, quando eu me sinto bem, né? Quando eu como algo que é delicioso, o que eu quero? Mais. Então eu aprendo o que o meu corpo gosta, o que o meu corpo quer, o que as minhas emoções necessitam e eu vou alimentar e reproduzir o que é positivo. Então a gente começa a fazer um equilíbrio que chama luta e fuga dentro da neurociência, que é quando a gente abraça aquilo que é bom para nós. Então, por exemplo, se eu estou num grupo de pessoas e eu me sinto bem, a minha psique e o meu corpo vão estar mais relaxados. Quantas pessoas ou quantas vezes a gente não travou em determinadas situações ou perto de determinadas pessoas? Que é uma forma da mente trabalhar o corpo e falar, não vai. A nossa mente ela é extremamente inteligente, ela vai te proteger. E quando o corpo protege, a pessoa, como ela não sabe que isso é um sistema de proteção, o que ela faz? Ela recua e ela se julga.
Então é nesse momento que entender a psicossomática faz a diferença. Porque em vez de eu me julgar, eu vou começar a me acolher. Eu vou começar a observar quais são os fatores que estão disparando as minhas funções psicossomáticas e entender se é relevante ou não. Então, por exemplo, a pessoa ela teve uma situação no passado que foi traumática. Ela está reproduzindo essa situação agora e aí ela vai se proteger mais. Mas hoje essa pessoa ela pode criar recursos para lidar melhor com essa situação. Então o corpo ele pode reagir de uma forma mais branda, mais segura, mais confortável. Então a gente vai buscando essa beleza e esse entender do ser. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Letícia? Bem-vinda. Tudo bem, Caio? Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de diversas formas de psicossomática. Eu acabei de citar um exemplo de uma questão que é mais intensa dentro da psicossomática. E agora a gente vai falar sobre como que a psicossomática afeta a nossa vida. Né? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. O que vocês tiverem de dúvida, o que vocês tiverem de sensações, o que vocês tiverem de insights, por favor, tragam. É a primeira live que eu estou fazendo direcionada ao chá consciência, então é algo que nós estamos... é um produto para vocês, é um encontro para vocês, então trago o que vocês precisam, o que vocês querem, o que vocês têm interesse também de se conhecer e de se despertar. Para mim, a psicossomática foi um conhecer de toda uma história, de toda uma estrutura de vida, olhar no espelho e se reconhecer, né? Conhecer a ti mesmo e conhecer as suas emoções e começar a criar recursos para aliviar essas emoções ou para potencializar o que é positivo é incrível. E é o que eu falo, né? A psicossomática ela não é algo negativa. E quando a gente acessa a nossa psicossoma, psico, mente, soma, expressão, né, do nosso corpo, o que a gente tem? Mais energia, mais entusiasmo, mais prazer, mais libido, mais criatividade, mais atividade, dá vontade de fazer mais exercícios, de se expor mais, se relacionar com pessoas. Então, uma psicossoma positiva é empoderar o ser humano. E uma psicossoma negativa, o que vai acontecer? Vai gerar patologias, vai gerar sobrecargas em diversos sistemas, seja no sistema musculoesquelético, que é no corpo, corpo biomecânico, né? Pode ser problemas respiratórios, né? Aquela falta de ar, aquela angústia. Essa semana eu tive 3 casos. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Johnny? Boa noite aqui no Japão. Tudo bem, Cris? Hi, Win. How you doing? Welcome. We are talking about psychosomatic and how we can connect our emotions with our body and make the best thing ever in our life. Because once you know ourselves, we can access our inner world. So welcome. I hope you have a good time. Então, quando a gente fala, but we are speaking português. Hi, Johnny. So, então, poder se empoderar através da psicossomática é trazer esse equilíbrio entre o que era a doença, que você estava vivendo de uma forma sobrecarregada, de uma forma que às vezes é tensa mesmo, e vai fazendo essa transformação para alguma forma mais leve, mais consciente, mais empoderada. Então, trabalhar esse equilíbrio é extremamente importante. E tirar esse misticismo de que psicossomática é algo ruim, né? Porque é incrível. É incrível podermos entender o que o nosso corpo fala. É incrível saber o que o nosso corpo, esse corpo que a gente habita, ele expressa. E no Japão, uma coisa que eu aprendi, que é diferente do Ocidente, que a gente vive de 0 a 100, certo? Então, o dia que eu nasci, eu estou cheia de energia e eu sou um livro em branco, nem tanto, porque a gente tem uma memória biológica, algo que conforme a gente for evoluindo nas lives, vocês vão compreendendo.
E a gente vai começando a escrever essa memória da vida, nas nossas experiências, no nosso corpo, nos abraços, nos tapas, nas dores, nas lágrimas, né? A gente começa a construir a nossa psicossomática desde a infância, na adolescência, na vida adulta. E a gente tem um grande resultado de tudo que a gente viveu, principalmente a partir dos 35 anos. Porque o que acontece? Você chega numa estabilidade, você não tem mais aquela curva de desenvolvimento ascendente e crescente que era desde quando você era criança, então tem uma estabilidade. E aí quando você chega nessa estabilidade, o que vai acontecer? Você vai sentir o seu corpo, você vai sentir as suas sensações e percepções somáticas. Então você começa a perceber e a ler, ter uma leitura biológica do que você viveu. Então a partir dos 35 anos é muito comum as pessoas terem uma acentuação de sintomas físicos muito grandes, que foi desde uma história construída desde que era criança. Então essa história vai reproduzindo, vai crescendo. Aquela criança que não tinha recursos psíquicos somatiza. Quantas crianças chegam na porta da escola e não tem aquela febre absurda? E aí a mãe ou os professores falam, isso é coisa da cabeça dele, tá fazendo charme, não quer ir pra escola, tá somatizando. Para uma criança colocar o sistema de alarme dela de uma forma inconsciente para se proteger daquele meio, a gente precisa entender se é um meio que não é seguro para a criança ou se a criança não está preparada para viver aquele mundo ainda. E criar essa ponte, essa conexão para essa estrutura emocional e física ser possível, ser mais leve. Então é algo que inconscientemente, porque uma criança, ninguém consegue fazer um psicossintoma consciente. Eu não vou falar assim, vai doer minha perna, vai doer minha perna, vai doer minha perna vai começar a doer. Não, mas se eu começar a pensar que se eu fizer algo, a minha perna vai começar a doer. Ou se eu tiver algum sintoma, eu não vou pro meu trabalho, aí eu somatizo. Aí é o adulto que acorda travado, é o adulto que acorda com dor na coluna. Essa semana eu tive um paciente e foi exatamente esse o caso. Eu tive um paciente essa semana que acordou com a coluna bloqueada. Tá passando por um estresse imenso no trabalho, uma sobrecarga psicossomática imensa. E aí tá sendo difícil para ele lidar com diversas situações na vida dele. E aí teve um dia, ele não tem uma lesão física aparente, mas a musculatura da lombar dele bloqueou. E aí ele perdeu a mobilidade da lombar. Imagine uma mente contrair tantas estruturas musculares a ponto da pessoa não conseguir levantar para ir para o trabalho. Porque lá a mente dessa pessoa estava vendo, reconhecendo um perigo. Então, um estresse mental, um estresse emocional, um estresse físico mesmo, às vezes horas de trabalho. Então, a gente precisa começar a olhar para aquela criança que teve a febre para não ir para a escola e aquele adulto que somatiza para poder se proteger, porque a gente sempre vive no limite do trabalho, no limite dos relacionamentos, e aí isso vai desgastando esse recurso psicoemocional e o nosso corpo fala, e quando ele se expressa, ele grita e a gente tem que escutar. É essa hora que a gente tem que buscar entender o que o teu corpo está dizendo. E aí eu comecei a fazer tratamento com o meu paciente através das liberações psicossomáticas, que são pontos no organismo, da respiração, de algumas técnicas que eu aplico. Ele começou a liberar a lombar, começou a relaxar a musculatura e aí ele começou a retomar as atividades. E principalmente entendendo que qual é o limite? Qual é o limite dele? Ele vai ter que trabalhar alguns dias de casa, outros dias no escritório? Como que ele vai lidar com aquelas pessoas que ele tem mais dificuldade de lidar? E não é porque a pessoa é boa ou ruim, mas às vezes a dinâmica não funciona. Às vezes é uma relação que
não tem uma harmonia. Então, quando a gente percebe que existe uma dinâmica externa, e essa dinâmica externa afeta meu mundo interno, eu crio recursos internos para lidar com essas situações. E aí é como se fosse um argumento do herói, né? Então eu vou colocar o que eu preciso de ferramentas de armadura, vivo o meu dia e eu retiro as minhas armaduras. Que um dos grandes problemas da nossa questão psicossomática é não tirar a armadura depois da batalha. Então eu tive um dia super cansativo, eu olho, eu reflito, me conta aqui, tudo bem? Tudo bem? Como estão? Tudo bem, Paula? Tudo bem, Karina? Tudo bem, Fabiana? Depois do seu dia de trabalho, depois do seu dia de vida, você reflete sobre o que você viveu, como que você se sentiu e como que você está terminando o seu dia, como que o seu corpo está se expressando, se o seu corpo está tenso, se está relaxado, como que esse corpo está dizendo. Então, esse é uma questão importante, né? É uma autorreflexão, é uma autoconstrução. E aí eu trago a minha mente para o meu corpo. Eu tenho um arquivo, eu vou fazer um post para vocês entram nele, que chama O Espelho da Alma, que é uma meditação. É indicado para você fazer todas as noites. É um momento que você termina o teu dia, você toma o teu banho, você vai sentindo, vai massageando o seu corpo. E você vai sentindo aonde tem atenção, aonde tem relaxamento, onde tem dor, onde tem prazer, onde tem alegria, onde tem medo. Vai meditando no teu corpo, né? Vai deixando aquela água do banho cair, vai se massageando. E aí depois você olha no espelho e reconhece, traz para tua mente a tua imagem de quem você é. E aí você começa a refletir, trazer essa consciência emocional e física juntas, através de uma criação de uma imagem mental. A gente precisa criar uma imagem e entender as mudanças da nossa imagem mental também. Porque muitas das vezes a tua imagem mental pode ser daquela criança frágil do passado, ou de uma situação em que você foi ou bom ou ruim, ou uma versão sua do seu passado, né? A versão dos 20 anos, a versão, né? Então, assim, qual é a versão que tua mente ainda está vivendo de você e que a gente precisa trazer pro aqui e pro agora, né? Que você precisa se conectar com ela para viver o corpo que você habita. E aí começa a entender as situações, né? Um dos exemplos que eu posso dar em relação a essa transformação, essa semana eu tive uma paciente que ela vive muito uma imagem do passado, então ela teve uma crise de ansiedade e ela não conseguiu sair da cama, ela não conseguiu trabalhar e ela tinha uma imagem muito frágil de quem era ela. E conforme a gente foi conectando, essa mulher forte, essa mulher que lutou, que constrói, que trabalha, que tem uma saúde física muito boa, uma saúde mental muito boa, foi se conectando a ponto de se integrar com o teu corpo físico e retomar o seu movimento, que é o movimento de respirar, é o movimento de levantar da cama, é o movimento de tomar um banho, é o movimento de fazer uma comida. É isso que o nosso corpo faz, de poder interagir e de sair de casa. Então é isso que nós falamos de um corpo funcional, né? De uma mente funcional, de uma emoção funcional. É você realizar as suas atividades da melhor forma possível, né? Tudo bem? Como estão? Muita saúde? Tudo bom, Ivone? Delícia te ver aqui. Tudo bem, Lizzy? Tudo bem, Jana? Tudo bem, Fabiana? Como está? Tudo bem, Paula? Tudo bem, Carolina? Sejam todos muito bem-vindos. E falando sobre a nossa vida do 0 ao 100, do 100 ao 0. Bem, no Japão, eu fiz o curso de medicina japonesa
E o que eu achei fantástico foi um mindset que pra mim mudou tudo. Mudou tudo. E eu espero que mude a vida de vocês também. Que nós vivemos na cultura ocidental, né? Do 0 ao 100. Então nós nascemos com cheio de energias, esse papel em branco. E aí a gente vai gastando a nossa energia até o 100, que é onde a gente morre, certo? E na cultura japonesa, eu aprendi dentro da medicina que eles vivem do 100 ao 0. Então, se eu quero viver até os meus 100 anos, como que eu vou trabalhar a minha consciência, as minhas ações, para eu ter uma boa qualidade de vida? Então, eu preciso me nutrir desde os meus 0 anos. Então eu vou começar com uma boa alimentação, com um bom cuidado físico, com consciência emocional, com respiração, com relacionamento, com respeito, com integridade. E aí eu vou somando o máximo que eu puder de vida nos meus anos, para que quando eu chegue aos 100 anos, eu tenha plenitude. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que hoje, para você chegar aos seus 100 anos, você precisa começar a se conhecer, você precisa aprender a fazer as suas escolhas e precisa se conectar com você e com esse corpo e mente e emoções que você habita? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Ivan? Como é que estamos aí no sul do Brasil? Muito frio. Tudo bem, Anselmo? Como está? E a saúde como um projeto de vida é trazer esse momento de conhecer-te, de transformar-te e de ter a sua própria responsabilidade emocional. A responsabilidade de decidir o que você vai comer para benefício do teu corpo. Existem alimentos que eles são desintoxicantes, que eles são nutritivos, que a gente chama de dietoterapia funcional, que eles vão trazer vitalidade para o teu corpo. E existem os trash foods, que são uma delícia, que são aquelas porcariazinhas que a gente come. A gente precisa buscar o equilíbrio e saber onde eu quero chegar. Então, se eu quero chegar aos meus 100 anos com saúde, eu vou precisar escolher a minha alimentação agora. Se eu quero ter um corpo saudável, com movimento, com fluidez, eu preciso criar esse movimento. Tem gente que adora academia, tem gente que adora caminhar. Precisamos encontrar o caminho para cada um se movimentar e se expressar. Mas o corpo, ele é movimento. Um corpo parado, ele somatiza 80% mais do que uma pessoa que faz exercício físico. Então, o sedentarismo, ele vai causar dores, ele vai causar fraqueza física e fraqueza psicoemocional. Tá bem? Então, buscar o movimento que você se expressa, que você sente à vontade, para o teu corpo fluir, para o teu corpo que essa engrenagem se equilibrar, é extremamente importante. Dietoterapia funcional. Dietoterapia funcional é uma linha da medicina chinesa, tá? Que a dieta funcional é o que é bom para você. O que é bom para o teu metabolismo? O que você precisa que vai te gerar as sensações, né? As emoções e vai fortalecer o teu metabolismo. Que não é tanto em relação a calorias, mas é em relação às funções biometabólicas e inclusive hormonais. Que tem, por exemplo, frutas que vão te dar mais energia, mais disposição e podem te gerar inclusive mais emoções positivas. Esse chá, por exemplo, que eu tô tomando, ele é um chá que ele é Butterfly Tea, é um chá de Okinawa, e ele traz uma sensação, ele é um chá neuroestimulante, então ele tem propriedades de relaxamento, anti-estresse, desintoxica, relaxa a musculatura e ele é bem suave. Então eu vou escolher o que eu vou comer ou beber de uma forma que meu corpo reaja e se equilibre da melhor forma possível. Tá bem? Como está? Tudo bem, Cláudia? É porque assim, a gente começa a pensar, porque o nosso corpo ele é muito inteligente.
né? E quando a gente pensa em dieta, e uma coisa que eu aprendi observando muito a minha filha, eu já tinha o conhecimento clínico, né? Porque estudei esse curso na China, mas quando eu vejo, por exemplo, a minha filha, quando ela chega no nível de saciedade, ela tem 3 anos, ela para de comer. Então hoje ela ainda não tem a programação da alimentação emocional. Então quando a gente começa a fazer uma dieta funcional, a nossa alimentação, ela também fica funcional. Inclusive para as emoções. Porque, por exemplo, né, a mulher, um exemplo clássico, né? Tô ansiosa, vou querer comer chocolate. Por quê? Porque o chocolate ele é açúcar. Quando o meu corpo ele começa a entender que quando eu estou ansioso, eu tenho um doce que vai chegar na mesma energia, porque se eu estou ansioso, a energia já está acelerada. Se eu como chocolate que é docinho, açúcar, acelera mais ainda, certo? Então o seu padrão físico, hormonal e emocional chegam no mesmo limite de intensidade e depois a queda é grande. E aí, por exemplo, se eu faço o oposto, se eu tomo esse chá, ou se eu como, por exemplo, uma caixinha de morango, alguns moranguinhos, que tem as mesmas propriedades e tem propriedades psicorreguladoras, eu vou assentar mais essa sensação. Então, eu começo, e aí todas as vezes, e aí tudo é programação mental. Então, se eu começo a mostrar pro meu corpo que se eu tenho essa emoção, né, eu vou utilizar esse recurso, integrei, relaxo. A psicoaromaterapia é um recurso excelente para questão psicossomática. Por quê? Porque a psicoaromaterapia ela trabalha com o sistema límbico, que é um sistema neurológico do nosso organismo. Então, eu começo a trabalhar sensações através do sistema olfativo, que eu tenho uma memória olfativa que vai para o cérebro, que vai ser trabalhada no cérebro e que aí reage em emoções. Então, por exemplo, na semana passada eu comecei a fazer um tratamento de potty training, é como se fosse para treinar privado, para a criança começar a ir para privada, através da aromaterapia, porque aí a gente usou um aroma de associação. Então o mesmo aroma que ele colocava na cama era o mesmo aroma da privada, né, do piniquinho dele, porque aí ele se sentia seguro nos dois ambientes. Então a associação, como quando a gente sente um cheiro de queimado, a gente já entra em alerta, o que está queimando, porque o meu corpo vai reagir, a gente trabalha as emoções e as memórias positivas também através da psicoaromaterapia. Então, a psicossomática é entrar no cérebro com recursos e técnicas para poder acessar as emoções e o corpo. Então, às vezes eu vejo um paciente que chega, por exemplo, com uma inflamação terrível no ombro. Quantas vezes não? Tem uma inflamação? Tem uma inflamação. Vamos fazer uma terapia para reabilitação? Vamos fazer. Mas a hora que a gente começa a interpretar, aliviar e integrar a mente com o local, e aí a gente vai trabalhando, por exemplo, qual é a sensação, qual é a emoção, o que está acontecendo ali, aí a gente tem um processo real de cura e de tratamento. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, tudo bem? Lopes, você me pediu para entrar na live, você quer conversar comigo? Eu posso abrir para você? Só me confirma, por favor. Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo. Oi, oi. Tudo bem? Você quer entrar na live? Quer, Cláudia? Se quiser, a gente conversa na live. E qual é a dúvida de vocês? Como que você se sente? Como você sente o seu corpo? Como que você sente o seu movimento? Como que você sente a sua respiração? Como que você sente a sua flexibilidade? Sim, Cláudia, por isso que eu perguntei. Se quiser, a gente conversa. Então, vamos começar a pensar em como que você sente o seu corpo. Vamos voltar.
Vamos começar a pensar em como que você sente o seu corpo. Como que você percebe esse corpo que você habita, né? Eu tenho até aqui, eu adoro. Esse é o Lilo, né? Então, quando a gente percebe as nossas forças e as nossas fraquezas, o nosso movimento e a nossa flexibilidade, a gente começa a perceber que a gente tem um universo interno e um universo externo. Eu acho interessante o não ter face, que me traz e que me remete numa reflexão de trazer para o inconsciente tudo que está na nossa mente para o nosso corpo. Às vezes, quando a gente está de olho aberto, consciente, a gente começa a bloquear muito dos pensamentos. E quando a gente fecha os olhos e vai para o nosso corpo inconsciente, a gente começa a entender as nossas expressões. Então, eu vou convidar você a refletir um pouco nesse corpo de uma forma mais inconsciente, de uma forma mais leve, e que você não se julgue. Não tem bom e não tem ruim na psicossomática. Tem expressão. Essa semana eu atendi um paciente que o corpo dele estava se expressando bastante. Ele tem um desvio grande na coluna, uma dor imensa na coluna. E durante o tratamento ele teve vários insights, tiveram alguns pontos bem sensíveis, bem dolorosos, que a gente foi conversando. E no final ele falou, fazia tanto tempo que eu só sentia dor, mas eu não sentia o meu corpo. E durante a terapia eu comecei a sentir o meu corpo de novo, né? E agora, depois da terceira sessão, ele já retomou a atividade física, já voltou a nadar, Então, assim, retomar a nossa vida, retomando a consciência do nosso corpo é muito importante. Então, eu convido você a fazer essa atividade. Vamos fazer aqui comigo, tudo bem? Convido você a sentar de uma forma relaxada, com a sua coluna com a maior flexibilidade possível. Respira. Percebe se você está respirando pelo peito ou pelo abdômen. A gente precisa de uma respiração pelo abdômen. Se eu faço isso, eu estou utilizando uma musculatura acessória, né? Que a gente não deve usar. Então a gente precisa de uma respiração abdominal, para que o corpo flua. E nesse momento, percebe no teu corpo, tem alguma região que você sinta desconforto? Tem uma região no seu corpo onde você não se sinta confortável? Fecha o olho aqui comigo, inspira fundo, solta o ar e deixa o seu cérebro responder. E leve a sua mão para esse lugar, aonde o seu corpo agora precisaria de um cuidado. E deixa o teu corpo responder, a tua mente levar essa informação. E acomode sua mão ali. Respire nessa área, perceba essa área. Era uma área que você já conhecia, era uma área que você já tinha dor, foi algo novo. Aonde a tua mente levou a tua mão? Porque a tua mente tem o teu mapa mental. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Cibele? Você pode escrever aqui para mim, por gentileza. E agora, se você apertar essa área, aumenta ou diminui a dor? Relaxa. Se você pressionar, aumenta ou diminui a dor? E relaxa. E aí você vai liberando essa memória. Lombar. Na lombar você coloca as duas mãos aqui nas costas e vai massageando. E vai sentindo. Faz uma massagem leve, vai passando a mão, pressiona e relaxa. Para gerar uma
informação, a gente chama isso de dessensibilização neuronal, né? Porque quando tá com dor, tensiona, então a gente vai fazendo esse movimento para ir relaxando, mostrando assim, olha, eu sei que você tá tenso, mas você pode relaxar. Eu sei que você tá tenso, mas você pode relaxar. Isso chama-se dessensibilização neuronal, tá bem? Então é muito bacana você fazer isso. E faça isso todos os dias. Quer falar assim, bem-vindo corpo, eu vou buscar a minha consciência, vou entender a minha psicossoma de hoje, e aí a gente vai trabalhar junto para esse dia e pra gente construir essa autocura, essa consciência. Ao lado do coração, então tá aqui no coração, vou fazer essa massagem, então vamos massagear o peito. E aí massageia pro outro lado, acolhe essas emoções, respira. Então, de atividade para vocês, para essa semana, depois no próximo sábado a gente conversa, vocês vão fazer o espelho da alma todas as noites. O espelho da alma, ele pode ser integrado com a respiração. Respirar é viver. Desde o primeiro dia da sua vida você respira. A gente vai fazer uma live especial para respiração. Mas trabalha a sua respiração e todos os dias no espelho da alma, pergunta para o teu corpo: aonde eu preciso de mais atenção? Aonde eu posso cuidar melhor de você? E aí a gente vai buscando esses recursos juntos, tá bem? Muita saúde e gratidão. Foi ótimo encontrar com vocês aqui. Essa integração foi linda, né? Do Brasil, Canadá, Japão. Sejam sempre muito bem-vindos. Estar aqui no Canadá hoje, poder estudar Cognitive Science, poder trazer todos esses 15 anos de trabalho de uma forma que a gente possa juntos construir uma jornada mais saudável, chá consciência, né? É um privilégio, é um prazer e eu sou muito grata a cada um de vocês. Sou grata principalmente a Cláudia, que começou essa jornada agora comigo, uma grande parceira dessa jornada, desse novo momento. E eu acredito que todos os encontros são para transformar, né? Todos os encontros são curas. E tem uma frase que eu adoro, que são neurônios que despertam juntos, transformam juntos. Então todas as ideias que nós criamos, elas são mais... que em inglês é diferente. Rise, cresce, desenvolve. Então vamos juntos juntar os nossos cérebros, juntar as nossas energias, juntar as nossas emoções, juntar nosso corpo e ser essa pessoa incrível que nós podemos ser na nossa jornada da vida, como indivíduo e como coletivo, como sistema integrado, tá bem? Eu acho que eu trago dentro da neuroscience, né, integrativa, é sempre isso, vamos integrar. Então cada um traz o seu melhor e aqui a gente vai construir o universo de possibilidades, tá bem? Muita gratidão, um ótimo sábado, adorei nosso primeiro chá consciência, adorei. Por favor, na próxima semana, que tal chá? Qual chá a gente pode tomar na próxima semana? Chá verde? Quem gosta de chá verde? Vamos tomar um chá verde na próxima semana? O chá verde ele é um chá que já dá mais energia, já é um chá que vai melhorar e aumentar mais o metabolismo, ele traz boas ideias. O que você acha de estimular a mente com chá verde para a nossa próxima sessão? Perfeito? Então até o próximo sábado, 8 horas Canadá, 9 horas da noite Japão, 9 horas da manhã Brasil, com chá verde. Depois vocês me mandem as fotos. Vocês podem, sabe uma coisa que é legal? Vocês podem tirar foto e podem me marcar, tá bem? No story de vocês. Cheers! Domo arigato! Um ótimo final de semana. Gratidão. Tchau, tchau.